Guilherme Boulos, que já está nos bastidores, tá? Boa noite, ministro. Boa noite, Tereza, Sara, Amaral, Joaquim. Prazer falar com vocês. Boa noite. Boa noite, ministro. Obrigado por você ter aceitado o convite aí do Ricardo Amaral para estar conosco aqui. Há muito tempo esperamos este momento. Satisfação, Tereza. Prazer estar contigo. Joaquim, qual o sentido do relógio? Tá certo. Então vamos lá. Então, o ministro, bom, a Tereza já agradeceu em nome de todos nós a sua presença aqui. Então, eu começo então a entrevista fazendo uma pergunta a você sobre a repercussão do caso do Milei. Você acha que a repercussão do Brasil foi na medida certa? A própria a reação sua, você acha que foi também na medida certa? Como é que você viu esse episódio? Olha, eu acho muito curioso, e vi em algumas matérias de imprensa, que venha o presidente da Argentina aqui, xingue o presidente do Brasil de todos os impropérios na convenção do candidato de oposição e que tenham pessoas mais preocupadas em discutir a reação de membros do governo do que o fato em si. Não é? Assim, o que o Milei fez foi um absurdo. Não estou nem falando da grosseria, de tudo mais, né? Do ponto de vista das relações históricas entre Brasil e Argentina. E num caso como esse, é preciso ter reação, é preciso ter resposta. E houve uma coisa, é o presidente da República. O presidente da República, ele é o chefe de Estado, ele avalia quais são as melhores formas de reagir, ele tem a palavra final, é ele que comanda o leme do país. Outra coisa é o Itamaraty, que por sua própria natureza é composto por diplomatas, e os diplomatas não são afeitos ao embate político, né? Outra coisa são ministros do governo, no meu caso, um ministro da área política, da área social e política, da Secretaria-Geral da Presidência da República, responder à altura do que o presidente da Argentina fez aqui, né? Responderia de novo no mesmo tom. O que não é aceitável é o fato em si dos ataques, das baixarias que o Milei proferiu contra o presidente Lula e contra o Brasil, contra o povo brasileiro em última instância. Perfeito. Ministro, agora sou eu que agradeço a sua presença e faço questão de agradecer também nominalmente o seu assessor, Ricardo Galhardo, que certamente trabalhou bastante aí para... Tá aqui do meu lado, Amaral. Tá aqui do meu lado. Nosso abraço aí ao Xará Galhardo, que conseguiu um espaço na agenda aqui do ministro para o 247, muito legal mesmo. E seguindo nessa toada internacional, que foi por onde o Joaquim começou, eu acredito, ministro, que esse Milei aí, ele está agindo realmente como um pau-mandado do Trump, para tentar também ele fazer o papel dele na interferência externa nas eleições, no processo eleitoral brasileiro. E outro dia o senhor disse que as eleições, hoje, o nosso adversário não é o Flávio, é o Trump. É isso mesmo? É isso. Eu acho que é exatamente isso que está em jogo na eleição do dia 4 de outubro, Amaral. Não é o Lula contra o Flávio Bolsonaro. É o Lula e o Brasil, contra as ambições colonialistas do Donald Trump. Gente, veja, alguém poderia taxar isso como exagero, como frase feita para criar embate político, como teoria da conspiração, mas vamos olhar os fatos. O Trump atuou nas últimas eleições na América Latina, desde que ele entrou como presidente nesse segundo mandato nos Estados Unidos. Foram 7 eleições na América Latina. Nas 7, a direita ganhou, e ganhou com uma atuação direta do Trump. No dia seguinte da eleição da Colômbia, o próprio Trump deu uma declaração dizendo: meu próximo desafio é o Brasil. Então, veja, não somos nós que estamos dizendo, acusando o Trump de buscar uma interferência nas eleições e na democracia brasileira. É o próprio Trump, nesse caso, como réu confesso, dizendo: eu quero intervir no processo político brasileiro. E o que eu acho que a gente tem que colocar, e essa campanha vai ter que discutir isso, Amaral, é por que o Trump quer intervir. Não é por causa do Bolsonaro,
Não é pura e simplesmente por lealdade ideológica à extrema-direita brasileira. Te diria, inclusive, que esse é o assunto menor. O Trump quer interferir na eleição brasileira porque ele quer as terras raras, os minerais críticos do nosso país. Ele quer as riquezas do Brasil para processar lá nos Estados Unidos e gerar riqueza nos Estados Unidos. Isso não é segredo para ninguém. Por que ele interveio na eleição do Peru? Porque ele queria o cobre. Por que ele interveio na eleição da Bolívia e do Chile? Porque ele queria o lítio. E por que ele quer intervir na eleição brasileira? Porque ele quer os minerais críticos e as terras raras. Aliás, eu recomendo muito a todo mundo que seja do campo progressista fazer uma leitura atenta da estratégia de segurança nacional e política de defesa dos Estados Unidos, publicada em dezembro do ano passado. Isso. Ali tem uma seção chamada Corolário Trump da Doutrina Monroe. Esse é um documento oficial do Departamento de Estado do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Corolário Trump da Doutrina Monroe, onde eles dizem exatamente que a política para a América Latina será voltada a refazer a influência histórica, ou seja, a teoria do quintal, Doutrina Monroe, a América para os americanos, e mais que isso, de poder satisfazer a economia norte-americana com matérias-primas e minerais críticos que, num contexto de uma guerra fria com a China, eles não obtêm da China. Veja, o nosso lugar aí é um lugar estratégico. As terras raras, a gente fala muito de terras raras e às vezes isso fica abstrato. Terra rara é um mineral, né, que são minerais, melhor dizendo, de 17 elementos químicos que são essenciais para a produção de 2 vetores da economia do século XXI. Para impulsionar a economia digital, porque é com elementos de terras raras, com os ímãs de neodímio, que se faz a produção dos mais avançados microchips e semicondutores, que são a base do processamento de dados da inteligência artificial. É através das terras raras. E é através das terras raras que também se produz as placas fotovoltaicas de energia solar e as turbinas de energia eólica, que é a transição energética, que é o segundo pilar da economia do século XXI. Economia digital, IA e transição energética. E qual é o detalhe aí? A China tem 49% das terras raras, das reservas de terras raras do mundo. O Brasil é o segundo colocado com 23%. E olha que o Serviço Geológico do Brasil ainda não prospectou todo o território, pode ser mais. E os Estados Unidos têm menos de 1% das reservas. O terceiro colocado é a Índia, com 7,8%, 1/3 do Brasil. Então, é isso que está em jogo, gente. Então, ele quer esses elementos estratégicos. O que o Lula disse? E aí é importante a gente entender por que a química acabou. Porque teve um momento da química. O momento da química foi o Trump querendo estabelecer uma negociação para que ele se apropriasse dos elementos de terras raras e dos minerais críticos do Brasil. E o Lula negociou de uma maneira franca, aberta, dizendo: a gente vende terra rara para você, Trump. Vende para a China, vende para a Europa, para quem quiser comprar. Com uma condição: nós vamos processar e refinar no Brasil, agregar valor no Brasil, e a gente vende como a China vende, como todo mundo vende. Só que com transferência de tecnologia e agregando valor no Brasil. Foi depois do governo brasileiro ter dito isso que o Trump voltou a atacar e meteu mais 2 tarifaços em cima da gente. Então, nós temos que entender o que está em jogo nessa eleição. O que está em jogo não é Lula contra Flávio Bolsonaro, pura e simplesmente. Até porque, se fosse, eu acho que a eleição seria bem mais tranquila, porque não há comparação possível entre Lula e Flávio Bolsonaro. De um lado, você tem a biografia da trajetória da maior liderança política da história do Brasil, do outro lado, você tem um meliante com uma ficha corrida gigantesca, que, inclusive, era plano B da família Bolsonaro. O plano A era o Eduardo. Só foi o Flávio porque o Eduardo se inviabilizou com a pataquada dele nos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro, se você perguntar para ele, olha, qual é o projeto dele para o Brasil, quer dizer, o que ele tem a dizer sobre o SUS? O que ele tem a dizer sobre educação pública? O que ele tem a dizer sobre agricultura familiar? O que ele tem a dizer sobre cultura? Ele não tem. Ele é um candidato oco. É um deserto de ideias. Flávio Bolsonaro é isso. Nem os temas históricos da extrema-direita ele pode levantar. A extrema-direita sempre busca atacar a esquerda falando em corrupção. Alguém acha que o Flávio Bolsonaro tem alguma autoridade moral para falar de corrupção? O cara do áudio do Vorcaro.
A extrema-direita sempre usa o tema da segurança pública, o projeto Bukele. O cara era ligado às milícias do Rio de Janeiro. O que ele vai falar sobre crime organizado? Então, o que faz dessa eleição uma guerra e uma eleição muito difícil? É que a disputa não é Lula contra Flávio Bolsonaro, pura e simplesmente. A disputa é se o Brasil vai permanecer uma nação soberana ou se nós vamos ficar ajoelhados para interesses imperialistas neocoloniais vindos dos Estados Unidos. Ministro, antes de fazer uma pergunta, deixa eu fazer um comentário rápido. Dentro dessa preocupação sua, de que a gente explique melhor, conheça melhor o que se trata de terras raras, minerais estratégicos, fazendo aqui o marketing do nosso canal. Ontem nós entrevistamos aqui a geóloga, professora, doutora, ex-reitora da UNB, Márcia Abraão, e ela explicou bastante coisas sobre esse tema e também disse que, entre outras finalidades que o Trump quer, essas que você já mencionou, os usos desses minerais, né, a transição energética, os chips de tecnologia de última geração e tal, o Trump também quer as terras raras, os minerais estratégicos, pela importância que eles têm na construção de instrumentos bélicos, para fazer as guerras dele, né, para fazer mísseis. Há um emprego importante também desses materiais na indústria bélica, que é a indústria que os Estados Unidos, né, também praticam, porque praticam guerras, vivem intervindo no mundo. Mas o que eu queria lhe perguntar o que é que você acha que, depois de tudo que o Trump já fez com suas ambições imperialistas, tudo que você já explicou, já tivemos 2 tarifaços, anteontem ele reeditou uma medida executiva, embora não tenha dela decorrido um novo tarifaço ou outra sanção, mas pode até decorrer uma nova aplicação da lei Magnitsky aí, dizem, enquanto o ministro Alexandre, coisa e tal. O que você acha que... A gente sabe que eles vão querer meter a mão na nossa eleição, ou o bedelho, né? Mas o que mesmo que você acha que pode acontecer e que o governo teme, de alguma forma? Tereza... assim, ação militar, claro, vai chegar ao ponto de, por exemplo... Eu entendi. Eu acho que, assim, o que está mais iminente, até porque isso já aconteceu em outros processos eleitorais, é a atuação dos Estados Unidos através das suas empresas de tecnologia, das big techs, das grandes plataformas, certo? Cada vez mais a consciência social, e numa eleição isso é muito importante, assim, o fluxo de circulação de informações, sejam informações verdadeiras, sejam as mentiras, as fake news, que é muito difícil de distinguir isso de imediato nas redes sociais, ainda mais com inteligência artificial, com deepfake. Você tem a Google, não é, que é proprietária do YouTube, além do mecanismo de busca, que também é muito importante e pode ser direcionado. Você tem a Meta, que é proprietária do Instagram e do Facebook. Essas empresas estão alinhadas com a política do Trump. Nós vimos os donos dessas empresas, os CEOs dessas empresas, na posse do Trump. Nós vimos a mudança de política de conteúdo da Meta num vídeo feito pelo Mark Zuckerberg logo na sequência da posse do Trump. Então, seria ingenuidade da nossa parte acreditar que o algoritmo é neutro, que essas empresas são republicanas e que elas não teriam nenhum tipo de atuação para favorecer a A ou B. Vamos lembrar que tem estudos comprovando e processos judiciais nos Estados Unidos de como o X do Elon Musk favoreceu, através do seu algoritmo, a candidatura do Trump contra a Câmara em 2024. Então, esse é um tema que, logicamente, nós temos que estar atentos. Né? É uma guerra digital, é uma guerra de narrativas, é uma guerra de fake news. O WhatsApp, que é o principal aplicativo de mensagens do Brasil, é da Meta. Né? Então, isso logicamente preocupa. Né? Preocupa, e acho que deve preocupar qualquer brasileiro que esteja preocupado e que zele pela soberania nacional, pela nossa democracia e por não ter qualquer tipo de ingerência externa. Eu acho que é aí que está o grande tema. Mas nós não podemos deixar de considerar, logicamente, que mudou, vamos dizer assim, a qualidade do tipo de interferência dos Estados Unidos na América Latina e no mundo. Né? A doutrina Trump, ela é uma doutrina mais ofensiva.
Quer dizer, quem diria algum tempo atrás que os Estados Unidos ia meter uns caças, fazer um ataque cibernético para desligar todo o sistema de defesa de um país e sequestrar o presidente da Venezuela? E aqui sem fazer qualquer juízo de valor sobre o que as pessoas acham ou não acham do Maduro. A questão é que o Trump foi lá, sequestrou, e no dia seguinte ele estava dando uma entrevista dizendo às claras que não se tratava de democracia, nem usou essa palavra, era petróleo, petróleo, petróleo. E estão comandando hoje as reservas de petróleo da Venezuela. Diga-se de passagem. Né? Eu vi uma matéria outro dia, não sei se foi do New York Times, Washington Post, de que o Marco Rubio, o apelido dele nos círculos de poder da Venezuela é o vice-rei. Gente, vice-rei era o encarregado do imperador no tempo da colônia nas Américas para dar as ordens do império sobre a colônia. Disse nessa mesma matéria que o Marco Rubio deu uma determinação para apagar uma postagem do chanceler da Venezuela, de um ministro de uma nação supostamente soberana, né? Apagar uma postagem onde ele criticava suavemente o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Então, olha o nível que nós estamos. Sabe? Então, há uma escalada. E vamos combinar. O presidente Lula, hoje, é o bastião de resistência a essa escalada no nosso continente. O Lula lidera hoje internacionalmente o campo democrático e progressista na resistência às ambições imperialistas do Donald Trump. Isso, novamente, não somos nós com o ufanismo que estamos dizendo. Foi a capa do New York Times no ano passado, dizendo lá, postando o Lula na capa e dizendo o único estadista que enfrentou Trump. Nós tivemos estadistas europeus que se ajoelharam. E com países mais poderosos, militar e economicamente, do que o nosso. E o Lula falou aqui, não, eu não vou negociar a soberania. Então, é isso que está em jogo na eleição de outubro. Perfeito. Ministro, tocou num assunto muito importante, que é a questão das Big Techs. E eu queria combinar, vamos dizer assim, essa colocação que você fez a uma ação, né, que o Partido dos Trabalhadores protocolou, no sentido de que voltou a atuar, não uso essas palavras, mas voltou a atuar uma espécie de gabinete do ódio. Então, que tem muito compartilhamento, com uma repercussão em pessoas com mandatos, o próprio Flávio, repercute toda essa criação com inteligência artificial, às vezes nem avisa que é inteligência artificial, atingindo baixarias, propagandas assim com muito preconceito, inclusive homofobia, e propagandas vedadas, né, pelo TSE. Então eu pergunto para você se você acha que essas duas coisas estão combinadas. Isto é, você tem o gabinete do ódio de volta e você tem as plataformas dos Estados Unidos, que são sediadas nos Estados Unidos, são dos Estados Unidos, de empresários de lá, que é combinado para fazer essa difusão. E até aproveito para lembrar que essa semana passada, o Instagram derrubou um perfil de uma menina que fez jingles para o Lula, que é ali na Luz, lá do Japão, derrubou, e sem nenhuma razão, não explicou, realmente ela não faz nenhuma baixaria, ela criava jingles favoráveis ao Lula, porque ela é admiradora do Lula mesmo, é militante, assim, pessoalmente militante. Então eu te pergunto se não te preocupa isso e se você acha que pode haver ali um jogo combinado dessas plataformas favorecerem esse novo gabinete do ódio. Ministro, só que o senhor citou alguns exemplos internacionais e o Joaquim fez essa ponderação, só para a gente lembrar que no ano passado, naquele momento da cassação, da tentativa de cassação no mandato do Glauber Braga, houve um apagão dos perfis de esquerda, né? Não só dos parlamentares, mas do próprio presidente Lula. Isso foi uma articulação das Big Techs, né? Estou chamando assim essa entidade, feita em 15 minutos. E ficou por isso mesmo. Veja, não se pode duvidar de nada. Não se pode duvidar de nada do poder de fogo dessa turma, porque o que está em jogo é muito interesse, é o interesse nacional de um lado, o interesse colonial de outro, e muito interesse econômico também, né? Você veja que uma das exigências que os Estados Unidos colocou na mesa para o debate com o Brasil era não entrar no tema da regulamentação das Big Techs. É verdade. E aqui a gente tem que entender a questão para além do debate político, que é o que a gente faz no cotidiano, que é importante também. As Big Techs ganham dinheiro com isso.
A rentabilidade, 97% a 98% do faturamento da Meta no último ano foi por anúncios pagos, impulsionamento. Se você faz uma regulamentação e um controle, uma parte desses impulsionamentos é de arma, uma parte desses impulsionamentos é de sexualização, uma parte desses impulsionamentos está ligado a ódio político, a comunidades de ódio. Uma parte desses impulsionamentos é fake news. Se você faz uma regulamentação e um filtro no que pode ou não pode ser impulsionado, né, e coloca, digamos, um limite para a terra sem lei, que virou o ambiente digital, eles perdem dinheiro também. Então, há um interesse econômico das grandes plataformas nisso, atuando para além do interesse político, e esse interesse político está ligado ao econômico. Por quê? Porque quem é que conseguiu barrar o PL da fake news lá em 2023, 2024? Quem conseguiu barrar? Foi a extrema-direita, acusando de censura numa coalizão que fez com as big techs naquela época. Então, esse é um pano de fundo que, não tenha dúvida, nos preocupa e vai estar colocado na agenda. O ministro, ainda nesse tema, antes de entrar em outro, na sua avaliação, a nossa legislação eleitoral e a nossa justiça eleitoral estão aparelhadas para enfrentar esse desafio da mentira, das fake news e, principalmente agora, do abuso, né, da inteligência artificial? Eu acho que estão parcialmente aparelhadas, Amaral. Há um arcabouço, inclusive, como jurisprudência das últimas eleições, um arcabouço do TSE. Eu queria te perguntar particularmente isso, por causa da sua experiência lá em São Paulo, na disputa pela prefeitura, inclusive. Né? Pois é, aí é que é o tema. Aí é que é o tema. Se você vê, ali, aquela eleição de São Paulo foi uma guerra aberta e, digamos, talvez tenha sido mais violenta que a de 2018. Tá? E que é de 2022. Acho que, inclusive, do ponto de vista de engajamento, das novidades de campeonato de cortes, do tipo de ataque abjeto que foi feito, eu acho que não houve comparação nas eleições brasileiras até aqui. O que significou o Pablo Marçal, né? O cidadão criou um laudo falso dizendo que eu era usuário de drogas, de cocaína. Botou isso no ar. Então, isso incidiu, isso interveio no processo eleitoral. Uhum. Isso foi visto por milhões de pessoas em São Paulo, no Brasil e em outras partes. Né? Isso é gravíssimo. Mas ali, nós conseguimos tirar as páginas do Pablo Marçal do ar, a partir da fake news, ao longo do processo eleitoral. Ele perdeu, de mim, 2 processos por inelegibilidade. E está perdendo agora os processos do âmbito criminal e de reparação de danos. Então, a questão não é só legislação. É aí que eu queria chegar. Por que eu te digo que o TSE e a Justiça Eleitoral estão parcialmente respaldados para poder atuar? Porque existe uma jurisprudência de eleições anteriores que permite uma ação rápida. A questão é, essa ação rápida será feita? Haverá uma vontade política e uma percepção política do tribunal da importância de agir, ou haverá uma leniência em nome do benefício da dúvida? Porque eleição, cara, não tem essa de amanhã. Não tem essa de amanhã. O Tarcísio foi lá e, com a urna aberta no segundo turno em São Paulo, e disse que o PCC tinha mandado votar em mim. Vocês lembram disso? Com a urna aberta, com o povo votando, 1h da tarde, no domingo, do segundo turno da eleição da principal cidade do país. Isso é irreparável. Você entendeu? Isso aí, nunca nós vamos poder quantificar quantos votos eu perdi por conta dessa declaração do governador de estado. Né? Isso foi feito. E o pior, ele foi absolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu recorri ao STJ, né? E ali está o recurso a passo de tartaruga. Mas o que eu estou lhe dizendo depende da vontade política do tribunal. Existem alguns instrumentos. Onde não há instrumento é numa regulamentação mais aguda da IA e do dever de cuidado das plataformas, que era o que a gente pretendia fazer com o PL da fake news, e essa legislação foi barrada pela aliança das big techs com a extrema-direita. Então, ainda existe um vácuo
né? Mesmo com uma justiça eleitoral que seja rigorosa, ainda existe um vácuo. Se ela não for rigorosa, aí, gente, aí vira tiro, porrada e bomba, terra de ninguém. Se nós enfrentamos um Marçal há 2 anos na eleição de São Paulo, sendo que lá a justiça eleitoral agiu relativamente rápido, porque tirou do ar as contas dele já no primeiro turno, no meio do processo eleitoral, quando teve o laudo falso, obrigou a retirar do ar logo da nossa denúncia, comprovando que o laudo era falso e tudo mais. Imagine se ela não for rápida, o que pode ser feito. Tereza, está sem áudio, Tereza. Desculpa. Ministro, passando do que você dizia para a prática, para a realidade do cotidiano aqui, do momento, você fala a importância de uma justiça eleitoral rápida e comprometida, né, com a aplicação da lei, com a garantia de uma eleição limpa e justa. Passando para esse ponto, você acha que nós vamos ter uma comprovação da natureza do TSE, da forma como o TSE vai agir sob a presidência de um ministro-presidente que foi indicado pelo Bolsonaro, o ministro Cássio Nunes, a partir do próximo, da próxima decisão importante que ele vai tomar sobre aquele avatar do Bolsonaro na convenção de domingo passado? Você acha que esse é um definidor de como será o TSE nessa eleição? Se não o TSE, pelo menos o seu presidente, e o presidente conta muito, né? Eu não sei, Tereza, se dá para tomar essa definição como um parâmetro de como será o processo. Porque um avatar com inteligência artificial numa convenção, embora seja um crime eleitoral, tá? Embora seja, neste caso, inclusive, um crime, um descumprimento das condições da liberdade condicional do Jair Bolsonaro, digamos, ele não tem a mesma gravidade de uma deepfake de IA feita, por exemplo, que eles podem fazer, e não duvido que farão na eleição, por exemplo, do Lula falando coisas que o Lula nunca falou, do Lula fazendo coisas que o Lula nunca fez. Essa é a natureza da deepfake, né? Agora, lógico, a gente tem a expectativa que o presidente Cássio Nunes e o conjunto do pleno do Tribunal Superior Eleitoral seja rigoroso. Seja rigoroso porque, cara, é igual jogo de futebol. Se você vai apitar um jogo da Libertadores, quer dizer, contra um time argentino, tá? Você sabe que se você não der cartão, se você deixar o jogo correr, se você não der cartão no começo, você vai perder o controle do jogo, né? Ali, se você chegar, vem lá, vai jogar contra o Estudiantes de La Plata, vai jogar contra o River, os caras vão meter a canela, vão dar porrada, vão dar cotovelada. Se o juiz, nos primeiros 10 minutos, não tomar o controle do jogo, falar, já meteu uns 2 amarelos, já marca a falta e tudo. Opa! Se o juiz não fizer isso, meu amigo, ele não controla mais nada. Então, a gente espera que o conjunto do Tribunal Superior Eleitoral tenha essa percepção de que essa eleição, usando a analogia, vai ser um jogo em que, de um lado, você tem o time argentino, certo? Que, inclusive, foi abençoado pelo presidente da Argentina no domingo passado. O time argentino que joga chutando canela, que joga chutando o joelho, que joga na maldade, que joga na cotovelada. É assim que a extrema-direita faz no Brasil e no mundo todo, isso não é segredo para ninguém. É importante que o juiz seja um juiz firme de Libertadores, que meta cartão amarelo logo no começo do jogo, para deixar claro que não vai admitir sacanagem. Sara, a assessoria do ministro aqui está pedindo para a gente caminhar para o final, então por isso eu tomei a liberdade aqui de passar na sua frente aqui, o Joaquim. Imagina. É porque a gente não pode terminar essa entrevista sem que o ministro que, aliás, ontem completou 9 meses no cargo, né, ministro? Então, eu queria... Puxa, é verdade, rapaz. Nem eu me lembrava disso. Pois é, a função do repórter é pesquisar antes da entrevista. Então... legal, vou até pedir para a turma fazer um bolinho aqui. Faz um bolinho, foi no dia 29 de outubro.
Então, eu queria que o senhor acrescentasse aqui, e se tiver mais um tempo, a gente continua, se eu puder continuar um pouquinho. Só para a gente passar para os assuntos internos. Nesses 9 meses, ministro, eu queria ver se nasceu essa criança, que era a sua missão, que era aprofundar e dinamizar as relações do governo com os movimentos sociais. E queria que o senhor falasse especialmente sobre a relação disso com a luta pelo fim da 6x1, que está empacada lá no Senado. Pode ser? Boa, claro, Amaral. Se mais algum tempo, né? A gente fala mais um pouquinho. Tem que falar disso. Vamos lá. Não, é importante você ter trazido isso. Amaral, o Lula me deu 3 missões quando me chamou para ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. A primeira missão era ajudar a colocar o governo na rua, ou seja, conectar com a nossa base social, com os movimentos sociais, com o povo que está nas periferias, com a base social popular, lulista, e nós criamos um programa com esse nome, Governo na Rua. Eu fui para os 27 estados do país, nesses 9 meses. Né? Fomos para todas as capitais, para várias cidades do interior, levando as políticas do governo do Brasil, do governo do presidente Lula, para as periferias. Então a gente foi, por exemplo, aqui em Brasília, nós fomos lá para a Ceilândia, região do Sol Nascente, foi a primeira edição do Governo na Rua, levamos INSS móvel com perito para pegar o pessoal que estava na fila, levamos todos os programas, estava lá a tenda do Cadastro Único, estava a tenda do Gás do Povo, estava a tenda do Pé de Meia, estava todas as políticas levadas para o povo, no território, com o pé no barro. O número de atendimentos foi impressionante, né? Foram centenas de milhares de pessoas que passaram pelo governo do Brasil na rua, e também como um espaço de escuta das lideranças dessas regiões. Então, considero que foi uma missão cumprida com bastante êxito e mobilizamos muita gente, não só na Secretaria-Geral da Presidência. Aliás, quero fazer o agradecimento em 12 ministérios, né, que participaram, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Sebrae, SESI, várias instituições que foram com a gente. A segunda missão que o presidente me deu também foi buscar estreitar o diálogo com a nova classe trabalhadora, vamos chamar assim. Ou seja, os trabalhadores e trabalhadoras que estão na informalidade, que estão na uberização, o trabalho por plataformas. E nós fizemos um processo inédito de escuta desses trabalhadores. Montamos aqui na Presidência da República um grupo de trabalho que durou 90 dias, durante 3 meses. De um lado, nós trouxemos lideranças e referências de entregador de aplicativo, de motorista de Uber, de mototaxista, ou seja, uma categoria com quem a esquerda e o movimento sindical e os governos progressistas do mundo inteiro têm uma tremenda dificuldade de diálogo, tremenda dificuldade de ponte. E nós trouxemos esse time para cá para ouvir quais eram as demandas como primeiro passo. Eu montei uma equipe no meu gabinete que rodou vários estados do Brasil para conversar com esses trabalhadores. E o resultado disso foi criar o Move Brasil, um programa para financiar carros e motos. O carro e a moto para esses trabalhadores é um instrumento de trabalho dele. Muitos dos motoristas de Uber no Brasil, o cara, 1/3 praticamente, ele não tem o carro, é de aluguel. Ele passava 3, 4 horas por dia trabalhando só para pagar a locação da diária. Nós fizemos um programa que esse cara pode comprar o carro dele pagando por mês menos do que ele pagava para a locadora por mês, que é o Move Brasil. E a mesma coisa o Move Motos para os motoqueiros e para a bike elétrica. Tiramos do papel, está valendo. Foram 30 bilhões de reais como valor total do programa. Estruturamos. Fizemos Parada Certa, que são os pontos de apoio com banheiro, Wi-Fi livre, copa e cozinha para o cara parar e se alimentar, ponto de descanso para motoqueiro e para motorista de aplicativo e taxista do Brasil inteiro. Não é? São 100 pontos de apoio, 100 paradas certas, temos inaugurado vários pelo Brasil. Né? Fizemos a portaria da transparência, para que todo mundo... Presta atenção nisso, se você for pedir um iFood ou pegar um Uber qualquer dia desses, ou 99, qualquer uma dessas empresas, você vai ver no seu aplicativo que já há 2 meses tem lá a discriminação, quando você pega um carro, de quanto fica para o motorista
e de quanto a Uber pega. Isso não existia. Isso foi resultado de uma portaria que nós construímos junto com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor para começar a mostrar para a sociedade e para os próprios trabalhadores a taxa absurda que as grandes plataformas ficam. Ou seja, é um conjunto de iniciativas. Conseguimos segurar uma greve dos caminhoneiros que estava sendo incensada pelos bolsonaristas, fazendo a MP do piso do frete, assinada pelo presidente Lula. Então, o diálogo com essas categorias de uma classe trabalhadora mais autônoma, de uma classe trabalhadora que está na informalidade, que está no trabalho por plataformas, por aplicativo, também eu considero que em 9 meses a criança nasceu e nasceu muito bem, graças a Deus. Foi bem sucedido. Ainda são os primeiros passos. Eu acho que nós vamos ter oportunidade, o presidente Lula vai ter essa oportunidade se reelegendo, de fazer mais coisas para essa categoria estreitar mais esse vínculo. E por último, que foi a tua pergunta bem especial, a terceira missão que o Lula me deu foi de também ser um porta-voz de pautas importantes para o governo, de embates importantes para o governo, né? E eu diria hoje, o mais importante se chama o fim da escala 6x1. Essa é uma pauta que o governo do presidente Lula comprou, é uma pauta que veio da sociedade, é importante dizer, não foi criada pelo governo, veio do VAT, lá com o Rick Azevedo, balconista de farmácia. A Erika Hilton pegou isso lá na PEC e transformou isso em projeto de lei a partir do VAT, né? E o governo do presidente Lula abraçou, né? Diferente lá da Argentina, que a extrema-direita botou 12 horas por dia de trabalho, aqui nós estamos discutindo reduzir a jornada para 40 horas semanais e com o fim da 6x1. O presidente Lula fez 3 pronunciamentos à nação defendendo o fim da 6x1, mandou PL com regime de urgência pelo fim da 6x1. E vou dizer aqui para vocês em primeira mão, Amaral, nós vamos fazer um encontro, uma reunião, eu vou me reunir semana que vem com dirigentes, lideranças do movimento social, popular e sindical do Brasil para discutir o tema da 6x1, porque nosso entendimento é que precisa, e o governo, digo a vocês aqui, insistirá em trabalhar para que seja pautado antes da eleição. Está lá no Senado de maneira inexplicável numa gaveta. Se isso for para depois da eleição, vai prosperar a tática do Valdemar Costa Neto, né? Que era, empurra com a barriga, porque aí depois da eleição, senador, deputado, pode votar contra os da direita, eles fazem um lobby, vota contra, vota uma transição de 5 anos, ou vota o Bolsa Patrão do Nicolas Ferreira, descaracteriza o projeto e ninguém vai pagar preço eleitoral na urna. Essa é a tática dele, gente. Então, nós vamos insistir e trabalhar e discutir, inclusive, a mobilização da sociedade para que o fim da 6x1 seja votado logo após o recesso do Congresso Nacional, semana que vem, na outra semana, na verdade, a partir do dia 10 de agosto. Ministro, será que está fazendo uma pergunta rapidamente? Que é o seguinte, é muito rápido, porque é importante. Existe, eu por exemplo, esse dia peguei um Uber, o motorista ainda pagava o aluguel, e ele reclamou que não conseguia financiar. O que acontece? Isso pode ser desinformação, mas tem uma pessoa comentando também aqui no chat que os bancos não estão financiando. É isso então, mesmo. Para você dizer o seguinte, o que acontece? Como é que essa pessoa deve reagir? O que o governo pode fazer? Porque o programa é muito bom. Muito bom, Joaquim. Vou ter que responder essa última, que já entrou o time aqui, porque eu tenho reunião aqui na sequência ainda de governo. Mas dizer para você o seguinte, de fato, teve problemas e segue tendo problemas, menos do que no início, mas segue tendo problemas em relação à aprovação dos bancos a motoristas que querem financiar. Para a gente passar limpo isso, nós criamos o programa. O presidente Lula criou o programa, né? Botou dinheiro do Fundo Garantidor, o FGI, que é um fundo garantidor, para dizer o seguinte, o banco, você, em geral, não daria crédito para o motorista e para o motoqueiro, porque ele não tem renda formal, porque ele não pode comprovar capacidade de pagamento para comprar o carro, por todos os critérios bancários. Eu estou aqui botando um fundo garantidor para que você dê esse crédito e o governo assume parte do risco junto com você. Essa é a natureza do programa. Essa é a grande diferença do Move Brasil em relação a uma compra qualquer de carro numa concessionária. Você tem dinheiro público, de fundo garantidor, dando garantia.
para que os bancos pudessem expandir mais esse crédito. Com juro menos da metade do mercado, no caso dos carros em até 72 vezes, das motos em até 48 vezes, em condições muito mais favoráveis. O que aconteceu? Na prática, quando chegou na ponta, os bancos fizeram corpo mole para operar. Porque lógica de banco... Aqui vamos falar o português claro, gente. Lógica de banco é minimizar o risco e maximizar o juro. Aí você bota para emprestar para o agro, né? É na hora. E, aliás, o agro está dando calote no Banco do Brasil do Plano Safra, veja você. Agora, para emprestar para motoqueiro e para motorista de aplicativo é um parto. Essa é a realidade. Nós, vendo os problemas, nós criamos aqui uma força-tarefa, inclusive se tiver algum motoqueiro, motorista que esteja com dificuldade no MOVE, minha equipe aqui vai ficar revoltada com o que eu vou dizer, porque a demanda que já está chegando é muito grande. Mande aqui para a Secretaria-Geral da Presidência, mande, se for o caso, no inbox aqui do Instagram, que nós montamos uma força-tarefa de uma equipe que está diretamente em contato com os bancos públicos, no caso Caixa Econômica e Banco do Brasil, que operam, para abordar caso a caso e buscar resolver. Porque o não é o que o banco está acostumado a dizer. Então, ele diz não antes de analisar as possibilidades. Né? Nós tivemos uma reunião essa semana com o presidente Lula, o presidente do BNDES, o Mercadante, o presidente do Banco do Brasil, a Tarciana, o presidente da Caixa, o Carlos Vieira, para tratar desse problema, retirar burocracias e buscar facilitar mais o crédito. Essa é a preocupação do Lula. Né? Então, assim, não adianta você criar um programa e aí, na ponta, quem empresta o dinheiro não é o governo federal. Quem empresta o dinheiro são os bancos. E aí, teve essa trava, está ocorrendo essa trava. O motorista que lhe levou não mentiu, é fato. Né? Mas se você encontrá-lo, tiver o contato dele ainda, Joaquim, fala para ele fazer contato aqui, que nós estamos com uma força-tarefa 24 horas no ar para poder ajudar os trabalhadores de aplicativo a terem acesso ao MOVE, que é um programa criado para eles. Muito bom. Muito bom, ministro. Muitíssimo obrigada. O pessoal está pedindo para agradecer duplamente, porque parece que está tendo o jogo do Corinthians, né? E a gente está fazendo um corintiano. Já começou o jogo do Corinthians, é verdade, era 7h30. Alguém diz aí no chat quanto tá, pelo menos, porra, não... Eu acho que o jogo tá rolando há 4 minutos, pelo amor de Deus. Começou agora, era 7h30, né? Era 7h30 o jogo do Corinthians. Tá bom, deve estar 0x0, mas o Corinthians vai ganhar, se Deus quiser, na Arena, contra o Atlético Paranaense. Vai, Corinthians. Valeu, gente. Boa noite para vocês, viu? Obrigado aí. Abração para toda a comunidade 247. Valeu, ministro. Muito obrigado. Um abraço no Galhardo aí. Valeu. Tchau, tchau. É isso.